falar sobre esse assunto está aqui o advogado Fabrício Augusto da Silva Martins. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí a reportagem meio esclarecedora, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque muita gente ainda confunde bullying com uma brincadeira. E não é uma brincadeira, né? Como a legislação conceitua o bullying? Veja bem, o bullying ele é uma prática reiterada, ok? É reiterada para humilhar, para intimidar, para amedrontar suas vítimas, né? A intenção do agressor é realmente se divertir à custa da humilhação de outro. Então, isso é uma prática que deve ser, vamos dizer, banida das instituições de ensino, justamente por quê? Porque ela tende a ferir todo o comportamento futuro daquela criança. Pode causar uma série de traumas, Sim, né? com Como toda identificar o que aquela criança está sofrendo bullying? É dever da escola, por exemplo, estar de olho nisso e auxiliar tanto os pais como sanar, né, esse problema dentro da escola, resolver isso? Olha só, primeiramente, nós professores, porque eu também sou professor, eu sou advogado, mas sou letrado, né? Trabalhei durante muitos anos na educação básica e nós percebemos que aqueles alunos que são chamados mais de valentão, ele tem uma postura de humilhar e o outro ele acaba se retraindo, ele resiste àquela humilhação e não repassa para os seus pais nem para os professores. Nós, professores, temos que ficar atentos à mudança comportamental destes alunos. E, geralmente, eles se tornam mais apáticos, eles desejam não mais ir à escola. O detalhe é que estas crianças, as pessoas que são agredidas, elas não tendem a procurar os professores. Então, nós temos que ficar atentos para visualizar isso está ocorrendo com aquele educando. Até porque o bullying pode ser tanto físico como pode ser uma agressão moral aí. E essa agressão é mais velada, é mais subjetiva, mais difícil e provoca aí uma série de retrações na criança, né? Como que a escola identifica isso? Como o pai também pode auxiliar a identificar isso? Olha só, quando nós falamos sobre o bullying físico, né, nós vamos ver que ele vai ter diversas agressões, chega em casa com arranhões, chega em casa machucado. Agora, quando nós falamos de bullying moral, eu acho que o bullying moral ele se torna um pouco mais complicado porque ele ultrapassa, inclusive, a barreira das paredes da instituição de ensino. Então, agora, como identificar isso? Veja bem, uma criança que chega em casa depois da escola apática, até mesmo o pai que é o pai agressor, aquele agressor costuma chegar em casa com dinheiro a mais, com coisas diferentes, e a criança que é agredida, ela passa a pedir dinheiro mais para poder levar presente para os colegas, tudo isso tentando. Isso são formas de avaliar. Agora, a coisa mais importante que tem que ser vislumbrada pelo pai é a mudança comportamental do seu filho. Se o seu filho teve uma alteração, é óbvio que você tem que buscar tem que buscar um meio de descobrir o que está acontecendo com ele dentro do ambiente educacional. Então, não existe assim, uma fórmula correta, uma fórmula certa para poder identificar se ele está sofrendo bullying ou não, mas é sempre buscar diálogo com o seu filho e saber o que está acontecendo no seu dia a dia. Doutor, uma vez detectado o bullying, quem é o agressor e quem é a vítima, e a gente está falando basicamente aí de adolescentes, né, crianças ou adolescentes no ambiente escolar, que são menores de idade, como se dá a punição de uma agressão que muitas vezes pode levar a consequências graves, né? A consequência do bullying ela pode levar para o resto da vida, com depressões e diversos outros comportamentos que prejudicam o adulto. Veja bem, quando nós falamos em punição, eu gostaria primeiro de pensar sobre a falta, vamos dizer, de orientação do pai em casa no respeito diferente do próprio, porque quando se pratica bullying é justamente por conta da diferença. E aquele agressor, ele acha muito divertido. Agora, para punir uma criança, eu vou dizer que não é punir, é coibir. É você chamar esse agressor e tentar convencer ele. Isso é um trabalho conjunto. Envolve pai, envolve professor, envolve os pedagogos, a direção acadêmica. Nós temos os pedagogos dentro das escolas que fazem exatamente este trabalho, justamente para poder tentar convencer, ou na verdade, temos que convencer se fala
essas crianças de que é um comportamento inadequado diante de respeito ao próprio. Então, eu não falo muito em punição, mas eu falo em coibição do comportamento. Os pais também podem ser chamados aí. Bem, você tem um menor de idade que está praticando, de certa forma, uma agressão, às vezes até violenta, contra uma criança. O pai também pode ser responsabilizado, ele tem que entrar também para esse esquema de ser educado e conscientizado de que aquilo não pode acontecer e que ele é responsável pelos atos do filho? Veja bem, algumas vezes o aluno que é agressor, ele se torna agressor por causa de alguns reflexos dentro do próprio lar, pelo próprio exemplo do pai. Às vezes, dentro de casa, o pai tem um comportamento que o filho transfere para a escola. Às vezes também é porque é um divórcio, ou porque alguém está doente dentro de casa. Então, ele transfere toda aquela frustração para o outro que é fraco. Então, certamente que o pai ele tem que ser chamado, ele tem que ser envolvido no processo. O pai tem que participar diretamente. Inclusive porque, dependendo do tipo de agressão, isso vai envolver autoridades policiais. Né? Nós vamos envolver outras questões mais sérias que podem, inclusive, resvalar no próprio lar. Doutor, muito obrigada pela participação. Conversei com o doutor Fabrício Augusto Silva Martins, que conversou com a gente a respeito do bullying. Uma legislação prevê aí que seja feita a orientação para que isso não aconteça. Obrigada, doutor. Nada. Até uma próxima.